A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da primeira igreja de crianças em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil. Queremos compartilhar um pouquinho da nossa experiência com você nesse curso gratuito, Aulas Inclusivas no Ministério Infantil. Essa aula de número 2, se você ainda não assistiu, assista a aula de número 1. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre o poder transformador de aulas inclusivas no Ministério Infantil. Eu queria perguntar para você o quanto você está comprometido de ser um agente transformador de vidas no Ministério Infantil. Você já pensou que no final do teu ministério você quer que alguém seja impactado através da tua vida, que você seja o instrumento de Deus para transformar a vida de uma criança? Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Eu atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e durante muitos anos eu trabalhei no Ministério Infantil como algo que se der eu faço, se não der eu não faço. E de 10 anos para cá eu recebi uma chamada muito forte de Deus e me compreendi como um evangelista de criança, como um pastor de criança, e tenho me dedicado a minha vida a impactar crianças através do evangelho. Deus quer que você impacte crianças através do poder transformador da palavra. E aulas inclusivas, elas são essenciais para impactar crianças com necessidades especiais. Antes de nós começarmos sobre o assunto, eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o teu comentário no final dessa aula, tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Quando eu comecei a trabalhar na área da inclusão, quando eu comecei a entender um pouquinho, o termo aulas inclusivas me chamou a atenção. Até então eu nunca tinha ouvido falar sobre aulas inclusivas. E talvez para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está assistindo esse curso, está sendo inteirado pela primeira vez sobre esse assunto, o termo aulas inclusivas deve te causar dificuldade de compreensão. Primeiro ponto importante dessa aula, o que é uma aula inclusiva? Uma aula inclusiva é aquela aula elaborada e estruturada para que todas as crianças possam participar e compreender o seu conteúdo. Então, uma aula inclusiva ela é planejada e elaborada pensando que todas as crianças que vão participar dessa aula, ela precisa compreender o conteúdo, sejam aquelas portadoras de uma necessidade especial ou com uma deficiência, seja aquelas que não têm uma deficiência. Todos eles devem ter participação ativa nessa aula e o mais importante, no final dessa aula, compreender. Então, uma aula inclusiva, ela pensa em abranger todas as crianças com o seu conteúdo. Ela quer que no final daquela aula todas as crianças entendam aquilo que foi ensinado. E isso é muito importante porque eu devo entender que não é conteúdo diferente, é a maneira de ensinar de uma forma diferente. Então eu preciso conhecer a necessidade do meu aluno, como é que o meu aluno aprende e trazer uma estratégia que eu vou alcançar todos aqueles alunos. Então eu tenho um grupo de crianças e algumas com necessidades especiais. Então a minha aula não deve ser só uma aula pensando naquelas crianças que não têm uma necessidade especial. Deve ser uma aula com estratégias que vai abranger todo o grupo de crianças. Então, em resumo, uma aula inclusiva, ela pensa em todas as crianças, que elas possam participar e elas possam aprender o conteúdo. Então, eu vou usar diversas maneiras de ensino para que isso seja possível. Outra coisa importante, eu preciso entender sempre que eu vou ministrar a mesma coisa de forma diferenciada. Então, isso é muito importante você guardar, ministrando a mesma coisa de forma diferenciada. Pastor, por que é importante uma aula inclusiva? Por que é importante o professor de Ministério Infantil conhecer bem a sua turma, saber as necessidades daquela turma e planejar uma aula inclusiva? Primeiro, porque isso facilita a aprendizagem da criança. Então eu devo entender que existem várias metodologias para se ensinar
e muitas metodologias de maneira diferenciada vai facilitar os meus alunos a aprender. Quanto mais eu usar maneiras diferenciadas de ensinar, mais eu vou facilitar a compreensão do meu aluno. Então isso vai ajudar meu aluno na aprendizagem. Segunda coisa, uma aula inclusiva vai estimular o crescimento integral da criança. Então nós precisamos lembrar que a criança não só vai crescer numa área, mas ela vai crescer nos seus diversos aspectos. Lucas 2:52 diz assim sobre Jesus: e um menino crescia em estatura e em sabedoria e em graça para com Deus e para com os homens. Então Jesus ele crescia em 4 áreas específicas. Crescia em estatura. A criança precisa ter o crescimento físico sadio. Crescia em graça. A criança precisa ter o conhecimento espiritual. Graça para com Deus, crescimento espiritual. Graça para com os homens, crescimento social. E em sabedoria, crescimento intelectual. Então a criança precisa ter o seu desenvolvimento pleno, ela precisa crescer de uma forma completa. E uma aula inclusiva vai facilitar esse crescimento. Outra coisa, garante a participação de todas as crianças. Então, seja uma criança que possui uma deficiência, ou seja uma criança que não possui uma deficiência, quando eu elaboro uma aula inclusiva, eu vou conseguir trazer todas essas crianças para a minha aula. Todos vão conseguir assistir a aula, participar da aula, isso é muito importante. E por fim, promove um ambiente inclusivo. Então eu vou promover dentro da sala de aula, dentro do Ministério Infantil, dentro do ambiente do culto infantil, um ambiente inclusivo. Então ninguém é segregado, ninguém é separado. Todos têm oportunidade de desenvolver seus dons e talentos e participar daquela atividade. Então isso é muito importante. Então a aula inclusiva, ela é pensando em abranger o conhecimento e a participação de todos os alunos, sejam alunos com deficiência e alunos que não tenham deficiência. O objetivo dessa aula vai facilitar a aprendizagem do aluno, vai estimular o crescimento total do aluno, vai facilitar a participação de todas as crianças e vai tornar o ambiente de ensino um ambiente acolhedor de inclusão. Então isso é muito importante. Pensando nisso, nós temos um curso especial de especialização na inclusão de crianças com necessidades especiais no Ministério Infantil. As vagas são limitadas, o preço do curso é acessível, entre em contato conosco para saber o valor. O que eu vou aprender? Eu vou aprender de forma mais ampla todas as necessidades especiais e como trabalhar com essas crianças. O curso tem duração de 3 meses e você vai ter 12 matérias. Então, em 3 meses você vai estudar 12 matérias. Dividido em 3 módulos. Módulo 1, necessidades intelectuais. Módulo 2, necessidades sensoriais. Módulo 3, necessidades físicas e outras necessidades. Então, se você deseja se aperfeiçoar, ser relevante na vida das crianças, nós temos um curso pensando em você. Você vai fazer diferença na vida das crianças. Pastor, mas eu estou sem condição. Nós devemos lembrar que tudo é prioridade. E esse trabalho é prioridade. Então, se você conseguir fazer um esforço, você vai participar de um curso que vai valer muito a pena o teu investimento. Quer saber mais sobre o curso de especialização? WhatsApp 19982352607. O que nós precisamos entender então? É importante termos aulas inclusivas para as crianças. Segundo ponto, como é que eu preparo uma aula inclusiva? Pastor, como é que eu vou preparar a minha aula para que ela seja uma aula inclusiva? Primeiro, adaptação das estratégias de ensino. Então eu devo primeiro conhecer a minha turma. Quem que está na minha turma? Olha, tem uma criança autista. Como é que essa criança aprende? Pergunte para a mãe, para o pai, como é a maneira que ela mais gosta. Ela gosta de uma criança verbal, uma criança não verbal. O que ela gosta, e eu vou fazer uma estratégia de ensino abrangendo todas as crianças e trazendo algo que vai incluir, vai trazer um ensino para essa criança. Então
Então, o primeiro passo, aulas inclusivas precisam de estratégias de ensinos específicas. Então, não vou usar só uma metodologia de ensino, vou buscar várias metodologias de ensino, buscando facilitar a compreensão de todas as crianças que fazem parte do meu grupo. Então, o primeiro passo, elaborar a aula com estratégias de ensino diferenciada, pensando na necessidade de cada aluno. Segundo passo para elaborar uma aula inclusiva, preparação do ambiente. Então, muitas vezes eu vou precisar mudar a posição das carteiras, muitas vezes eu preciso mudar o lugar das aulas, eu vou preparar o ambiente para receber essa criança. Então, uma aula inclusiva, ela não só visa o conteúdo, mas ela também busca o ambiente para facilitar a inclusão dessas crianças. Terceira coisa para a preparação de uma aula inclusiva, promoção de participação de todo o grupo de aluno. O processo de aprendizagem se torne mais atrativo à criança quando eles participam de todo o processo. Então, traga estratégias que promovam a participação de todos os alunos. Outro ponto importante que é para uma aula inclusiva, assistência individualizada. Lembrar sempre, eu tenho um grupo grande de crianças, mas eu preciso ter um olhar especial para aquele indivíduo que tem uma deficiência ou uma necessidade especial. Qual é a necessidade que ele tem? Como é que ele aprende melhor? O que ele gosta? Como é que eu consigo facilitar a compreensão do conteúdo para aquela criança? Então, a assistência individualizada é muito importante no processo da inclusão. Ponto 3, erros comuns. Então, muitas vezes, alguns erros são cometidos. Eu preciso entender para que eu não faça essas coisas acontecerem em sala de aula e dificultar a aprendizagem das crianças. Então, erros comuns na aula inclusiva que as pessoas fazem e tornam uma aula não ser uma aula inclusiva. Primeiro, falta de metodologia diferenciada, ensinar todos da mesma maneira. Então, eu sei ensinar desse jeito, vou usar a minha metodologia igual de todo dia para todas as crianças. Isso é um erro muito importante que a gente deve observar. Por quê? Porque tanto as crianças com necessidades especiais como as crianças que não têm uma necessidade especial aprendem de forma diferente. Então, qual é o estilo de aprendizagem do meu aluno? E visando isso daí, eu vou trazer maneiras diferenciadas de ensino. Mas muitas vezes as aulas não são inclusivas porque eu ensino todo mundo do mesmo jeito que eu aprendi e não estou nem aí com o ensino diferenciado. Então, devo tomar cuidado com isso. Outro erro muito comum, falta de conhecimento. Primeiro, para ensinar as crianças. Então, pessoas que não foram preparadas para ensinar essas crianças. Segundo, conhecimento da criança. Então, conhecimento individual, conversar com o pai, procurar saber as necessidades, se a criança fica nervosa, o que faz a criança ficar ansiosa, como é que a criança se acalma. Então, todo esse processo do conhecimento é importante, mas muitas vezes a aula não é inclusiva porque falta o conhecimento da criança, do conteúdo, da maneira diferenciada de ensinar, e isso traz um grande prejuízo para a aula. E outro grande erro que torna a nossa aula não ser uma aula inclusiva é a falta de suporte individualizado. Então, eu preciso entender, algumas crianças vão precisar, se eu tenho 5 monitores, um monitor com ela, ali junto dela, ajudando ela, de preferência aqueles que foram treinados para fazer isso. Tudo isso vai facilitar a aprendizagem da minha criança, vai tornar a sua aula mais proveitosa. Então, é importante isso. Se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 98235 2607. Quer saber sobre o curso de especialização? Se quiser reservar a tua vaga, já aproveita, porque as vagas vão ser limitadas. WhatsApp 19 98235 2607. Papel e caneta na mão, vamos para a segunda senha. Lembrando, senha 2, 3 e 4 só no final da aula 4. Então, não envie a senha 2, 3 e 4. No final da aula 4, você envia essas 3 senhas e nós vamos te enviar o certificado no prazo de até 30 dias. Então, senha de número 2. Cada criança importa no Ministério Infantil. Senha de número 2. Cada criança importa no Ministério Infantil. Senha de número 2. Cada criança importa no Ministério Infantil.
Lembrando, já se inscreveu no canal? Se inscreva. Deixa um comentário bonito aí, diz, ó, pastor, que aula gostosa, gostei, essa aula mexeu comigo, falou comigo. Deixa o teu testemunho. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal relevante. Instituto Barak, abençoando a sua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.